Ok, aqui já está. Live. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, aqui também já começou. Deixa eu voltar aqui. Agora, o chat. Muito bem, aqui também já começou. Deixa eu voltar aqui. Agora, o chat. Aí já está. Olá, pessoal, muito boa noite. Obrigado a todos aqueles que, desde já, eu quero expressar minha gratidão a todos aqueles que, ainda que cansados por mais um dia de trabalho, segunda-feira, trânsito difícil aí no Rio, em São Paulo, de onde quer que você esteja, aí no Brasil, trânsito sempre é difícil, e eu quero expressar a minha gratidão, o meu carinho, meu muito obrigado por vocês estarem participando dessa live. Eu já coloquei o link na minha página do Facebook, já temos aqui 7 pessoas que estão já conectadas, muito obrigado, uma boa noite a todos. Deixa eu averiguar aqui o chat. Muito bem. Eu preciso que alguém confirme se o som está saindo bem, por favor. Deixa eu colocar aqui no chat para experimentar, por favor. Confirmem se o áudio está bom. Deixa eu colocar aqui o do YouTube agora, lá no chat, para ver no YouTube. Pelo Face, não, pelo Face fica difícil de assistir, né? Só dá para fazer um vídeo call com uma pessoa. Deixa eu ver aqui pelo Facebook. Fica difícil. Porque somente permite uma pessoa. Muito bem. Bom, já coloquei o link. Apesar que o segundo link do YouTube saiu com um título antigo, conversando com os inscritos do canal, mas é a mesma live. Aqui. Será que tem alguém já no YouTube para a gente poder testar o chat? Por favor, confirmem se o chat está funcionando no YouTube. Ok. Eu acho que sim, né? Vamos ver. Revisar mais uma vez.
Não, definitivamente no Face não dá para fazer. Vamos ver aqui. Muito bem, pessoal. 13 pessoas já vendo essa live, 14 agora, muito obrigado. E se alguém tiver alguma dificuldade, por favor, digita lá no... Ah, o pessoal já está aqui. Elizabeth Campos, Marco Antônio, muito boa noite para a Elizabeth, muito boa noite para o Marco Antônio. Conexão Boston, Chay, muito obrigado pela presença. Maria Terezinha Lischeski, boa noite, irmão Gustavo e todos os irmãos. Jonathan Souza, Maria Terezinha, muito bem. Então, aqui eu estou com 2 computadores, pessoal. Um para falar com vocês aqui diretamente e outro aqui para o chat. Muito bem, enquanto outras pessoas vão chegando, eu não sei se todos dispõem de uma Bíblia, tem a possibilidade de abrir a sua Bíblia. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Está um pouco apertado aqui, que eu mudei um pouco a posição. Valeu, Marco Antônio. Então, o som está sendo legal, o chat também está legal. Então, 1 de Samuel, capítulo 15, pessoal. Eu quero... certamente uma live não será o suficiente, porque o assunto é muito abrangente, e segunda-feira que vem continuaremos com a segunda parte dessa live, tá bom? E depois eu vou abrir o espaço para todos aqueles que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente poder esclarecer. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. E sem muita demora, vamos ver aqui Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, o versículo 23, diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa foi a palavra que Samuel deu a Saul, o primeiro rei de Israel, quando Deus, através de Samuel, havia dito para que Saul destruísse tudo, gado, pessoas, destruísse tudo, e ele poupou o melhor do gado com a desculpa de oferecer sacrifícios. O que, mais uma vez, vem a provar que Deus tem maior prazer em que se obedeça a sua palavra do que se faça sacrifícios. Mas o que me chamou a atenção aqui, pessoal, isso tem muito a ver com o Natal, né? Ou com essa festa que as pessoas celebram como Natal. Talvez você diga, Gustavo, eu não estou encontrando, como diz em inglês, né? Connecting the dots. Eu não estou entendendo o que tem a ver 1 Samuel 15, versículo 23 com o Natal. Eu vou explicar muito bem. Permita-me ler mais uma vez. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, todo aquele que é rebelde, todo aquele que rejeita a palavra de Deus, todo aquele que também desobedece a palavra de Deus, todo aquele que não reconhece a autoridade de Deus, está cometendo um pecado como a feitiçaria. Ora, todos nós sabemos o que é feitiçaria. Nós viemos do Brasil, muitos estão ainda no Brasil. Basta passar em uma esquina de uma rua, você vê feitiçaria lá, animais mortos, sacrificados, comida, e trabalhos que são feitos em cemitérios, nas covas, com sangue de animais, até com sangue humano. Aqui nos Estados Unidos, durante o Halloween, é a época do ano em que mais acontece sequestros, é a época do ano em que mais crianças desaparecem, animais são sacrificados, inclusive em Nova York e aqui também na Flórida,
quando é a época do Halloween, sabe aqueles lugares onde você pode ir e adotar um animal, seja um gato, um cachorro? Durante a época do Halloween, eles não permitem a adoção de nenhum animal, justamente porque durante essa época muitos animais são sacrificados. Então, a adoção de animais durante o período do Halloween, em Nova York, se não estou equivocado, eu tenho certeza, como também aqui na Flórida, é proibido, justamente para que os animais não sejam sacrificados. E tudo isso é feitiçaria. Muito bem, agora, pessoal, ainda com a sua Bíblia, vamos lá no primeiro livro da Palavra de Deus, Gênesis. Gênesis, capítulo 10, logo depois do dilúvio, né? Capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 e depois continuamos. Gênesis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8. Diz aqui: descendentes dos filhos de Noé. Podemos ler então? Diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, um dos filhos de Noé, são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javá são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Os filhos de Cuxi gerou a Nimrod. Agora eu quero, por favor, o máximo da sua atenção. Versículo 8 diz assim, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, de onde originou-se a palavra Babilônia, que no inglês tem a sua origem na palavra babbling, que significa confusão. Quando a pessoa está babbling, ela quer pronunciar alguma coisa e não consegue, ela está confusa. Então, daí originou-se o nome Babilônia. Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E, entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Muito bem. Aqui começou, pessoal, a segunda grande desgraça mundial. Porque a primeira foi quando Adão e Eva desobedeceram ao Altíssimo no Jardim do Éden e eles comeram da árvore que Deus lhes havia prometido, lhes havia, melhor dito, proibido que comesse daquela árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, até hoje, nós seres humanos, carregamos as consequências da desobediência de Adão e Eva. O homem para comer, tem que trabalhar, e do suor do seu rosto, ele consegue tirar o seu sustento, e a mulher, até hoje também, né, para ser mãe, em meio a dores darás à luz a filhos. Essas são as consequências. Não uma maldição, eu não digo uma maldição, são as consequências do erro. Quer dizer, sempre quando nós erramos, os nossos erros trazem consequências e nós temos que arcar com as mesmas. Muito bem. Aqui diz que os filhos de Cuxi, que era um dos filhos, ou melhor, neto de Noé, disse que ele gerou a Nimrod.
Esse nome, Nimrod, no grego, a raiz desse nome significa rebelde ou rebelião. Quer dizer, já naquele tempo, Gênesis, depois do dilúvio, quando Deus salvou a família de Noé e destruiu tudo por causa da sem-vergonhice que havia naquele tempo. Então, Noé, ele, como era agricultor, ele plantou uma vinha e logo depois ele colheu o fruto dessa vinha, fez vinho, tomou, ficou bêbado e caiu desnudo na sua tenda. Então, o seu filho Cã viu a nudez do seu pai e foi correndo contar aos seus irmãos. Ato esse que foi reprovado por Noé. E os outros dois irmãos, ao saber disso, puseram uma capa sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de Noé. E Noé, então, quando despertou da sua hangover, da sua, como diz, cruda em espanhol, hangover, depois de haver tomado vinho, ele, então, sabendo do ocorrido, ele amaldiçoou a Cã, né, e os seus filhos, dizendo que eles seriam serventes dos seus dois irmãos. E aqui nós vemos a consequência daquilo que Noé pronunciou para o seu filho Cã. Diz que Cuxi, um dos filhos de Cã, gerou a Nimrod. E já foi explicado aqui que esse nome Nimrod, no grego, a raiz desse nome significa rebeldia ou rebelião. Agora você pode entender que lá em 1 de Samuel, capítulo 15, que foi o motivo, o tema que nós começamos essa live, diz que porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E, voltando em Gênesis uma vez, diz que Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. A nossa Bíblia, em português, ela foi traduzida por um padre. Ela foi traduzida por um padre, e nós sabemos que sempre e toda e qualquer tradução, em muitos casos, as palavras perdem assim a essência, o sentido daquilo que o original quer dizer. Então, quando a Bíblia diz aqui que Nimrod começou a ser poderoso na terra, ele começou a exercer um poder de tirania. Ele era um homem forte, um homem caçador e valente, guerreiro, e as pessoas o temiam, as pessoas o respeitavam. Por isso que ele passou a ser poderoso, caçador diante do Senhor, não diante de Deus, mas o sentido aqui significa contra o próprio Deus. O seu próprio nome já diz, ele era uma pessoa rebelde. Ele vivia na rebelião. Aqui não está escrito, mas pela raiz do nome dele, isso eu pesquisei, pela raiz do nome dele em grego, que significa rebelião, nós podemos deduzir que era uma pessoa que não queria saber de Deus, não queria obedecer a Deus, não queria saber nada de Deus. Ele não seguiu a fé do seu avô. Ele não seguiu a fé dos seus tios, os filhos de Noé, apesar que Cã tinha sido já amaldiçoado. Então, ele era uma pessoa que ele era a lei na época, ele estabelecia a sua lei, a sua vontade, era ele quem ditava, era ele quem comandava, era ele quem determinava o que poderia ser feito ou não. Hoje em dia, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo também vários Nimrods dominando. Por exemplo, infelizmente aí no PT, nós temos aí a situação ou melhor, aí no Brasil, nós temos a situação que o PT aparelhou o Estado, o povo está indo às ruas, lutando para derrubar esse governo, essa facção criminosa, que é o PT, sendo que, através de intervenção, vai ser difícil. Por quê? Segundo a Constituição brasileira, para que haja uma intervenção, um dos três poderes tem que solicitar
essa tal intervenção? Quais são os três poderes? O poder executivo, que é o exercido pela estocadora de ventos, né? E ela não vai pedir, ela jamais irá pedir uma intervenção para ela mesma. O poder legislativo, cujo presidente é o Renan Calheiros, que também é aliado do PT, come nas mãos do PT, e o poder judiciário, que é representado pelo STF, cujo presidente é o Roberto Lewandowski, que também foi posto lá pelo PT. Então, vamos descartar completamente a intervenção por essas vias. Eu sou a favor da intervenção militar, ainda que eu tenho achado muito estranho que os militares estão calados, que os militares não estão fazendo nada, porque já era para que os militares tomassem uma atitude para defender o país dessa dominação do PT. A soberania do país está em perigo, está em risco. Tanto a Venezuela quanto a Bolívia já declararam guerra ao Brasil. E como assim? Ora, quando o Evo Morales disse, o presidente da Bolívia, né, disse que se o PT sair do poder e se a Dilma for retirada, ele vai invadir o Brasil. Isso é uma declaração de guerra. Isso é uma declaração de guerra. Quando o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, ele, através da UNASUR, fez com que parte do seu exército e guerrilheiros recebessem treinamento dentro do Brasil sem o consentimento dos três poderes brasileiros, isso também é uma declaração de guerra. Então, nós vemos esses nimrodes espirituais dominando aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, qual é o nimrod espiritual que nós temos visto? O senhor Barack Hussein Obama. Uma pessoa mandou para mim, postou no meu timeline no Facebook, a respeito da escritura que ele tem no anel. Não há outro Deus senão Alá. E me perguntou se é verdade. Sim, é verdade. Um jornalista fez um zoom com a sua câmera e registrou essa escritura, pediu que uma pessoa conhecedora do idioma árabe traduzisse, e realmente é verdade. Ele tem escrito no seu anel de casado, não há outro Deus senão Alá. Então, é mais uma prova de que ele é muçulmano. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que ele era cristão. Cristão coisa nenhuma, pessoal. Ele frequentava a igreja, frequentou por 20 anos uma igreja lá em Chicago, do reverendo Jeremiah Wright, que é um racista. Ele odeia o pessoal da raça branca, ele também odeia cristãos e judeus. Então, veja com que tipo de gente que o Obama se envolvia antes de ser eleito presidente desse país. E tem um artigo aí no meu Facebook, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, 32 fatos, ou melhor, 38 fatos que comprovam que Obama é muçulmano. Foram coisas que ele mesmo disse e que comprovam que ele é muçulmano. E se formos aqui continuar falando sobre isso, eu vou levar a live toda falando sobre isso, porque assunto é o que não falta sobre Obama. Mas apenas quis estabelecer esse paralelo entre os nimrodes, ou seja, os rebeldes, que estão, infelizmente, governando o nosso país, seja o PT, o MST, que é o braço armado do PT, né, a CUT e outros movimentos mais. E aqui nos Estados Unidos também. Muito bem. Esse Nimrod, ele, como diz aqui a palavra de Deus, ele estabeleceu seu reino em Babel, como eu já expliquei, de onde origina-se a palavra Babilônia. Ele incentivou a construção da Torre de Babel, que foi uma afronta a Deus, porque até então todos falavam um mesmo idioma e todos tinham um só pensar, como diz a própria palavra de Deus. E ele então quis estabelecer o seu reino, estabelecer a sua, digamos, hegemonia, construindo a Torre de Babel, de onde também origina-se a palavra Babilônia. Ora, hoje em dia, pessoal, qual é a Torre de Babel que nós temos? Que o mundo todo se reúne, pessoas de diferentes idiomas, diferentes nacionalidades, se reúnem para discutir os destinos da humanidade. Não é as Nações Unidas?
Hoje, a Torre de Babel, ou seja, a nova ordem mundial, ou o governo da nova ordem mundial, é representado pela ONU, pelas Nações Unidas. Porque é ali, naquele lugar, que ainda que esteja em Nova York, mas os Estados Unidos não têm nenhuma autoridade sobre aquele pedaço de terra ali, foi doado por um presidente, foi o Franklin Delano Roosevelt, quem doou aquele terreno para que fosse construída as Nações Unidas. Então, todos os presidentes, ainda que seja da Palestina, que apoia o grupo Hamas, que é um grupo terrorista, que luta contra Israel, como o falecido Hugo Chávez, que esteve aqui em um dos seus últimos discursos e chamou o então presidente americano George Bush de diabo. Ali, naquele lugar, naquele prédio, onde o anticristo vai reinar, ali começou a nova ordem mundial, foi ali que o Papa jesuíta, o Papa Francisco, também fez o seu discurso, falando sobre o aquecimento global, que é uma farsa tremenda. Essa reunião que teve lá em Paris, na França, da COP21, sobre o aquecimento global, é uma mentira tremenda. Tudo isso, até o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, falou que não passa de uma grandíssima mentira para iludir as pessoas, porque isso está dando dinheiro, está gerando muito dinheiro. Os cientistas que a ONU contratou para averiguar esse possível aquecimento global, muitos deles já deixaram esse projeto, porque eles viram que é uma balela, que é uma mentira. Os satélites da NASA comprovaram que as geleiras não estão se derretendo, ao contrário, que na Antártida estão aparecendo novas geleiras, que o nível dos rios, mares e oceanos não está aumentando, o volume dos rios, mares e oceanos, que a Terra não está se derretendo, os polos não estão se derretendo, ou a temperatura está subindo. Ao contrário, segundo especialistas sérios, conhecedores da causa, a tendência é que a Terra se esfrie. Então, vocês vejam que isso está se tornando um comércio tão grande que, quando foi perguntado ao Barack Obama qual era o principal perigo para a soberania dos Estados Unidos, ele disse as mudanças climáticas. Ora, meu Deus do céu, o Estado Islâmico está sequestrando, roubando, matando, está fazendo de tudo, implodindo cidades, destruindo relíquias, cortando a cabeça de cristãos. O Estado Islâmico plantou mais de 4 mil extremistas nesses supostos refugiados sírios que estão causando terror na Europa. Vocês procurem saber sobre a Suécia, a Dinamarca, a Alemanha, que foi quem abriu as portas. Agora a Angela Merkel está passando por problemas tremendos. Por quê? O que eles estão fazendo? Eu já tenho um estudo preparado sobre isso, vou fazer vídeos falando sobre isso. O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo o patrimônio público na Alemanha, eles estão defecando nas praças, pichando monumentos. Na Suécia, eles estão violando as mulheres, eles estão sequestrando crianças e causando um verdadeiro terror. Já em fevereiro desse ano, o Estado Islâmico já havia posto uma ameaça que, se fossem bombardeados, eles iriam exportar para a Europa mais de 500 mil pessoas. E, dito e feito, aqui nesse país, tanto Obama quanto o secretário de Estado John Kerry, eles querem trazer para este país 85 mil refugiados sírios. Ora, meus amigos, nós sabemos que os muçulmanos, eles odeiam a liberdade. Eles não aceitam a Constituição. Você pega um muçulmano e coloque para ele: aqui está a Constituição do meu país e aqui está a Sharia, ou Sharia, que é a lei muçulmana. Qual que você jura obediência? E vocês verão que eles vão escolher justamente a Sharia. Eles não aceitam as leis dos países,
Quando eles são minoria, eles vêm com a conversa de que são perseguidos, que é islamofobia, que isso e aquilo. Sabe por que aconteceu aquela desgraça lá em São Bernardino, na Califórnia? Os vizinhos sabiam que coisas estranhas estavam acontecendo, que aquele casal, eles recebiam quase todos os dias, quase que diariamente, eles recebiam encomendas, né? E eram armas, e eles trabalhavam à noite na garagem, os vizinhos sabiam que algo não estava bem, mas eles ficaram com medo de chamar a polícia e delatá-los, porque seriam taxados de islamofóbicos. É isso que está acontecendo no mundo todo. É a política esse conceito do politicamente correto. Por exemplo, hoje as pessoas têm que aceitar, é empurrado goela abaixo, aceitar o casamento gay, aceitar essa ideologia de gênero que esse endemoniado desse Jean Willis quer implantar no Brasil. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso que nós temos visto, como eu já tenho falado nos meus vídeos, foi planejado há anos e anos pela nova ordem mundial, seguindo esses preceitos que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Muito bem. O que tem a ver tudo isso com o Natal, Gustavo? Porque isso, o Natal, a farsa do Natal, é o tema dessa live. Nimrod, como eu estava dizendo, ele era um homem poderoso e respeitado. E ele era um rebelde, ele se rebelava contra o próprio Deus ou tudo que significava Deus. Muito bem. Chegou a certo ponto que as pessoas já, segundo Joséfo, um historiador judeu, que não é cristão, mas um historiador judeu, as pessoas se levantaram contra Nimrod e ele foi morto numa emboscada, numa caçada. E o seu corpo caiu sobre um pedaço de madeira. Antes, porém, o pior de tudo que eu já ia me esquecendo, esse Nimrod, o que ele fez? Ele matou o próprio pai, ele matou o Cuxi, seu próprio pai, e casou-se com a sua mãe. Quer dizer, ele cometeu o crime, para quem é advogado aí, sabe? Ele cometeu o crime do parricídio, quer dizer, ele matou o próprio pai, e cometeu o incesto, casou-se com a própria mãe, Semíramis. Semíramis já era uma conhecida bruxa, e ela aceitou se casar com seu próprio filho. Então, essa foi a gota d'água de todas as maldades, por isso que as pessoas da vila, do acampamento onde eles moravam, se rebelaram e fizeram uma emboscada. Ele morreu, ele foi morto, possivelmente, segundo diz Joséfo, em uma emboscada, em uma caçada, e onde o seu corpo caiu foi justamente sobre um tronco de árvore. E, segundo Semíramis, a bruxa, ali naquele tronco de árvore nasceu uma pequena arvorezinha de pinha, ou pinho. Então, o que a Semíramis fez? Ela, depois de certo tempo, ela voltou a ter relações com outro homem e ficou grávida. E ela, então, para esconder que havia tido relações com outro homem, porque além de bruxa era prostituta também, ela disse que o seu filho e marido, Nimrod, havia reencarnado e a engravidou. Veja que o diabo, já sabendo, ele conhece a Bíblia melhor do que cada um de nós. Então, já sabendo o que viria a acontecer anos e anos depois, que foi o nascimento do Senhor Jesus, ele então procurou fazer uma imitação mal feita, um clone do nascimento do Senhor Jesus. Porque Semíramis disse que o seu filho, Nimrod, que havia sido morto, reencarnou e a engravidou. E ela deu à luz um filho, o qual ela batizou de nome Tamuz. Então, desde aquele tempo, que Semíramis ordenou, então, que todas as pessoas, no dia 25 de dezembro, que foi o dia do nascimento do seu filho, a quem ela batizou de nome Tamuz, deveriam ir ao bosque, cortar uma árvore, fincar essa árvore para que não se movesse e decorá-la. Desde aquele tempo. E foi assim, pessoal, que começou essa celebração pagã do Natal.
Muito bem. Ainda na sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, eu estou dando as referências. Caso você não tenha uma Bíblia, anota, escreve para que então depois você possa procurar e meditar. Jeremias capítulo 10 diz assim: contraste entre o Senhor e os ídolos. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Aí vem o importante agora. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Então veja que Deus já havia alertado o seu povo para esse costume pagão. Está bem claro aqui, né, pessoal? Eu creio que não precisa explicar nada. Está bem claro como água cristalina. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Mas nós sabemos que a idolatria, que é como um pecado de rebeldia, gera dinheiro. E vamos ser sinceros, pessoal, a idolatria não está somente na Igreja Católica. Que me perdoe os católicos, mas eu estou aqui para falar a verdade. A idolatria não está somente na Igreja Católica, está dentro das igrejas evangélicas também. Porque quando a pessoa ela pega aquela água que o pastor dá, né? Tem igreja aí que faz isso, a água do Rio Jordão, mas tem que dar R$100. O suco de uva, mas tem que dar R$1.000. A pedra do Monte Sinai, mas tem que dar não sei quantos reais. E por falar em Monte Sinai, pessoal, tem gente que participa de certas campanhas de Israel pensando que o Monte Sinai está no Egito. Não, leia na Bíblia, o Monte Sinai está na Arábia Saudita, não está no Egito. E a visitação àquele local é proibido. O governo árabe não permite que ninguém visite aquele local. Então vejam que quando as pessoas se deixam enganar assim porque não conhecem a palavra de Deus, é como está escrito, né? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Não quero dizer que eu sou um esperto na Bíblia, não quero dizer que eu sei mais do que todos. Não, não é isso, pessoal. Mas tudo aquilo que um pastor prega, eu vou ver se condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Porque hoje em dia, eu tenho uma pessoa conhecida, eu não vou dizer o nome, que foi despedido do seu trabalho, recebeu a indenização, fundo de garantia, etc., e aí ficou pensando, bom, o que eu vou fazer da vida agora? Vou abrir uma igreja que eu vou ganhar dinheiro. Esse é o pensamento hoje em dia. As pessoas estão pregando o evangelho não para salvar almas, mas para ganhar dinheiro. As pessoas estão pregando o evangelho hoje, estão mais preocupadas com a arrecadação do que com a salvação da alma. Então, esse é um pecado que Deus está tomando em conta, porque cada um de nós, um dia, vamos estar diante do grande trono branco e vamos ter de dar contas de todos os nossos atos. Será como a tela de um cinema? Toda a nossa vida vai passar ali e aí não vai ter como dizer, eu não sabia, eu deixei de fazer isso por pura preguiça. Não, nós daremos conta de todos os nossos atos. Então, pessoal, por isso que eu tenho um prazer enorme de fazer essas lives e tocar nesses temas, como foi falado também na Agenda 2030 da ONU. Eu tenho visto
infelizmente, muita gente dentro das igrejas indo para o inferno porque o pastor ou o atalaia vê o inimigo chegando, o perigo se aproximando e não tem tocado a trombeta. Então é como diz lá a palavra de Deus, se o atalaia, ele vê o inimigo, a espada está vindo, o inimigo está se aproximando, e ele não toca a trombeta ou dá o som errado, então o inimigo vai ceifar a vida daquela pessoa, mas o sangue daquela pessoa será cobrado do atalaia, será cobrado das mãos do atalaia. E eu não quero ser julgado ou culpado pelo sangue de ninguém. Eu cuido da minha salvação, também cuido da minha esposa, e eu também dependo de estar sempre aos pés de Deus. Por isso, pessoal, é como um pastor certa vez disse, antigamente a gente recomendava visite uma igreja mais próxima à sua casa. Hoje em dia nós falamos visite uma igreja mais próxima da Bíblia. E é a realidade. O ecumenismo, o paganismo tem se infiltrado dentro das próprias igrejas evangélicas. Se o que o pastor prega não está condizendo ou não condiz com o que está escrito na palavra de Deus, então tome cuidado, tome muito cuidado com isso, porque é o espírito de Nimrod, é o espírito de Nimrod. Esse homem, ele matou o próprio pai para casar-se com a sua própria mãe. Quer dizer, ele cometeu o crime de parricídio, ou ele foi parricida e também cometeu incesto. Por isso que as pessoas se rebelaram e o mataram. E a mãe dele teve um outro envolvimento com uma outra pessoa, ficou grávida e enganou as pessoas dizendo que o seu filho havia reencarnado e havia engravidado. E batizou o seu filho de nome Tamuz, filho este que nasceu justamente no dia 25 de dezembro. E ela então ordenava que as pessoas, justamente nesse dia, fossem ao bosque, cortassem um madeiro, fixassem com pregos e adornassem esse madeiro, esse pinheiro, seja lá o que for, com ouro e prata. O que é isso, pessoal? Senão a celebração pagã dessa festa conhecida como Natal. Um outro exemplo, vamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, do amado médico Lucas. Diz assim, nascimento do Senhor Jesus. Eu vou mais uma vez provar aqui que o Senhor Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Por isso que a Bíblia, ela tem que ser lida num lugar onde esteja somente você e Deus, em silêncio. Total silêncio. Porque uma palavra, pessoal, uma palavra é o suficiente para abrir a sua mente. Diz assim, capítulo 2 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, por favor, preste atenção. Versículo 8. Havia, naquela mesma região, onde José ficou com Maria e ela deu à luz ali no estábulo, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aí está a prova que Jesus nunca poderia ou nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o que tem a ver isso, Gustavo? Muito a ver. Muito a ver. Deus me deu a oportunidade de ir a Israel 4 ou 5 vezes já. E uma das vezes que eu fui foi justamente fim de ano. Dezembro em Israel é tão frio quanto em Nova York, tão frio quanto em Massachusetts.
E houve anos até que caiu neve. Então, pessoal, raciocine comigo, abra sua mente. Os pastores, vou ler novamente, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Os pastores, no frio, eles não podem guardar o rebanho do lado de fora, porque está frio. Está frio. Aqui perto, eu até gravei um vídeo lá, tem uma fazenda. E no dia que eu fui, estava não frio, porque não está fazendo frio aqui na Flórida, mas estava ventando e todos os cavalos estavam protegidos contra o vento. Agora imagine à noite e no frio. Então Jesus nunca, jamais, em tempo algum, poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Sabe como foi instituído tudo isso, pessoal? É o famoso culto da mulher e do filho, né, ou do bebê. Aqui eu tenho, veja aqui, está em espanhol, né? Mas está aqui, ó, Semíramis, o obelisco e a farsa do Natal. Está aqui, isso daqui que eu preparei. Diz assim, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, que é um estudo que eu fiz. Diz assim, para falar do Natal, é preciso regressar ao tempo de Noé depois do dilúvio. Tudo isso que já foi falado. Quando um de seus filhos, Cam, o viu dormindo, embriagado e desnudo, ele começou a rir-se, né, a gargalhar, zombar do seu pai, e correu e contou aos seus 12 irmãos, Sem e Jafé. Eles, os dois irmãos, ao contrário, vieram caminhando de costas e cobriram a nudez do seu pai. Quando Noé soube do sucedido, amaldiçoou seu filho Cam para que estes seus descendentes servissem aos seus outros 2 filhos. E toda a geração depois de Cam foi amaldiçoada. Muito bem. Deixa eu ver se eu não estou pulando aqui. Aqui está. Semíramis, que era a mulher de Cuxi, pai de Nimrod, o qual matou seu próprio pai e casou-se com a sua mãe, essa Semíramis, pessoal, ela pode ser vista, principalmente você que está aí no Brasil, na nota de 100, na nota de 100 reais, na nota de 50, na nota de 10, na nota de 5, na nota de 2, e se não me engano também na nota de 1. O retrato dessa mulher que aparece nessas notas é a própria Semíramis. Então, de nada adianta ter escrito assim, Deus seja louvado, e ter o retrato de uma deusa. Essa mesma Semíramis, quando Paulo foi na cidade de Nínive, e aquela cidade toda adorava a Diana, a deusa dos céus, essa era Semíramis com outro nome. Semíramis no tempo de Nimrod, Diana no tempo dos gregos, que também a sua correspondente no Egito era Osíris, se não estou equivocado, Osíris. E para a Roma católica, Maria e o seu filho Tamuz, que representa o bebê Jesus. Então é o culto, ou a mariolatria, o culto a Maria junto ao seu filho. Esse é o verdadeiro significado dessa festa pagã do Natal. Um outro exemplo de Semíramis, a Estátua da Liberdade, lá em Ellis Island, em Nova York. Aquela estátua foi dada pelos franceses, mas aquela mulher representa Semíramis. Um outro exemplo, essa companhia de filmes, a Columbia Pictures. A Columbia Pictures, não tem uma mulher com uma tocha assim quando vai começar um filme que é produzido pela Columbia Pictures? Aquela mulher representa Semíramis. Um outro exemplo, para se temos algum advogado participando, a mulher cega da justiça, com uma espada e uma balança, ela também representa Semíramis. Então, vemos que não adianta de nada colocar Deus seja louvado na nota de real
e com o Deus pagão ali, ou com a foto de um Deus pagão. Como também aqui no dólar. Está escrito, In God we trust. Em Deus nós acreditamos, ou nós cremos. Mas a nota do dólar está cheia de símbolos pagãos e ocultistas. Uma outra coisa que veio juntamente com esse engodo, esse engano de Semíramis e o seu filho Tamuz, é que a Torre de Babel, que foi um verdadeiro insulto à soberania de Deus, e hoje nós temos a Torre de Babel representada pela ONU, que será o governo da nova ordem mundial. Vocês também já devem ter visto um obelisco. O que é um obelisco? O obelisco é um símbolo fálico, quer dizer, é um símbolo que representa o órgão masculino do homem. Em Washington, na capital desse país, tem um obelisco justamente de frente para o monumento a Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes desse país. E sabe quanto mede aquele obelisco? 666 pés. 555 pés para cima, 111 pés para baixo. Se você vê o mapa de Washington desde o alto, você vai ver que está repleta de símbolos pagãos. Washington, tal como Brasília, foi uma cidade projetada, construída, projetada, está cheia de símbolos pagãos e uma cidade totalmente dedicada pelos maçons ao seu Deus, que na realidade é o próprio Lúcifer. E tudo isso, pessoal, vem coadunar com todo o que já foi falado a respeito do Natal. Continuando aqui, Nimrod foi fundador de Babilônia, da cidade de Babilônia, que hoje é o moderno Iraque, tanto que tem os famosos jardins suspensos da Babilônia, né? E quando o Saddam Hussein foi morto, né, foi capturado, deposto pelos Estados Unidos, foi julgado pelo seu próprio povo e morto, ali estava se cumprindo uma profecia bíblica, pessoal, porque a palavra de Deus diz assim, acho que no livro de Ezequiel, se não estou errado, diz assim, que Babilônia jamais seria reconstruída, e ai daquele que tentar reconstruir Babilônia. E Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, ou restabelecer o Império Babilônico. Por isso que ele também, que ele também foi morto. Sem saber, os Estados Unidos acabaram ajudando no cumprimento da profecia. Então, Nimrod, ele foi fundador da Babilônia, de Nínive, aquela cidade que o profeta se recusou a pregar e depois ele foi engolido pelo grande peixe, e aí sim ele foi e pregou para aquela cidade. E outras cidades pagãs. Intentou construir a Torre de Babel e Deus o impediu. Mais um pouquinho sobre Semíramis. Semíramis ficou grávida e dizia que era um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod, seu filho. Mas, na realidade, era fruto de uma traição, pois seu filho e marido já estava morto. E nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro. É o deus Sol para os egípcios. Tamuz representa o deus Sol para os egípcios, babilônicos, gregos, os persas, romanos, e também é o deus das sociedades secretas, como maçonaria, como os Illuminatis, como Bohemian Grove, como o grupo Bilderberg, como o Skull and Bones, todas essas sociedades. Constantino, que foi quem fundou Constantinopla, né? Que foi uma cidade muito importante, até alguns anos atrás era a capital da Turquia. Constantino se fingiu de cristão, de que havia aceito ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele se deu conta que não poderia continuar combatendo os cristãos. Então, já que eu não posso lutar contra eles, eu vou unir-me a eles. E ele então se declarou cristão, mas na realidade ele continuava adorando ao Deus Sol. E ele trouxe para dentro da igreja cristã da época, dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos,
estas cerimônias pagãs, estas festividades pagãs, símbolos pagãos para dentro do cristianismo. Então, praticamente, ele foi quem deu o impulso à criação da Igreja Católica e trouxe essas celebrações, festas, instrumentos pagãos e misturou tudo com o cristianismo. E hoje o que nós vemos é uma degradação da primeira fé que os discípulos, que os apóstolos pregavam. Aqui nos Estados Unidos é normal as igrejas celebrarem Natal. Os pastores colocam a árvore de Natal lá no altar. É normal, pessoal. E eu creio que muitos que estão participando dessa live não sabiam de tudo isso, mas agora vocês estão sabendo. Agora, se vocês vão continuar servindo, adorando a esse Deus pagão, aí eu faço como Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Mas a verdade foi mostrada, foi pregada, eu não estou falando nada que vem daqui, mas eu tirei tudo que está aqui na palavra de Deus. Claro, eu faço as minhas anotações, os meus estudos, mas eu não estou tirando nada do meu conhecimento. Claro, eu tive que ler, pesquisar, etc. Mas agora você já sabe a verdade. E cabe a você agora tomar um passo. Ah, mas, poxa, Gustavo, é uma coisa que já está enraizada na família. E o que eu vou falar para os meus filhos? Olha, lá em Provérbios diz assim, ensina a criança no caminho que ele ou ela deve andar, e quando for adulto jamais se afastará, se apartará desse caminho. Então, eu creio que você, como pai, como mãe, deveria começar a mostrar para os seus filhos pequenos já a realidade do que significa essa celebração pagã. Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Nunca. E você vê que a coisa, pessoal, é tão bem tramada, é tão bem feita, que tem igrejas que aproveitam essa época e o pastor fala assim, olha, você vai trazer uma oferta de ouro, incenso ou mirra, que foram os presentes que os reis magos, né, deram a Maria e a José, quando eles viram o menino, se prostraram e adoraram, e deram ouro, incenso e mirra. Então tem pastor maligno, só falando assim mesmo, diz assim, olha, você vai trazer um presente para Jesus, de ouro, incenso e mirra, como fizeram os reis magos. Mas os reis magos deram esses presentes, mas não foi no dia 25 de dezembro, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, pessoal, tem muito mais coisas para falar, mas só eu falando fica chato, né? Então eu gostaria, tenho aqui o chat, se alguém quiser conversar aqui, vamos ver, Luiz Paulo, boa noite, Luiz Paulo, obrigado por estar assistindo. Maiara Gomes também está assistindo. A Fernanda Ida do Amaral, que é prima da minha esposa. Olha, pessoal, estou ficando velho. Estou ficando velho. Sabe por que eu digo isso? Eu tenho 50 anos. A Fernanda, ela foi dama da minha esposa no nosso casamento. Ela foi dama de honra da minha esposa. E hoje eu tenho 50 anos e ela está aqui, participando também. Benedito Gomes, boa noite, Gustavo, Pai do nosso Salvador. Para você também, Benedito. A Fernanda colocou assim, a árvore de Natal é um ponto de contato que os demônios gostam. No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. De acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal é de origem germânica, datando o tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho de Odin, adorando-se uma árvore. Jeremias 10, 3, 4, que foi a passagem que nós lemos. 1 Reis 14, 22, 23, Deuteronômio 12, 2, 3, 2 Reis 17, 9, 10, Isaías 57, 4 e 5, Deuteronômio 16, 21 e Oséias 4, 14. Aqui ela botou, sim, eu tinha 4 anos. Ela foi nossa dama de casamento. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rosimeire dos Santos Leal. O Cello Rochdale. Boa noite, Gustavo, e todos os participantes. Marco Antônio está ouvindo. Jaqueline Batista.
Conexão Boston, na Chay está aí também, obrigado. Maria Terezinha Lischeski, a Jonathan Souza, quem mais? Elizabeth Campos, tem mais gente aqui também. Ok. Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu tenho ainda muitas coisas para falar, mas vamos assim por conta-gotas, né? Já tem... Quanto tempo tem essa live? Já tem quanto tempo? Eu perdi completamente a noção do tempo. Acho que já tem mais de 1 hora, né? Que eu estou aqui falando. E, como eu dizia, é normal aqui nos Estados Unidos, né? As igrejas colocarem árvore de Natal nos altares, os pastores afirmarem que realmente é o dia do nascimento do Senhor Jesus. Não, pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, é um culto pagão a Semíramis, ao seu filho Tamuz, que tem vários nomes. De acordo com o país, eles assumem vários nomes. Eu tenho muitas coisas aqui. Tá vendo aqui? Somente aqui são quase 30 páginas aqui, analisando as escrituras, a história do paganismo, da idolatria e do Natal. É 1 hora de live agora, são 7:01 aqui, 10:01 aí no Brasil. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Benedito Gomes colocou aqui, Jesus é o falso Messias. Maiara Gomes, você sabe mais ou menos a data do nascimento de Jesus? Não, Maiara, eu não sei, mas estou seguro que dezembro não foi, porque dezembro em Israel é muito frio. Segundo alguns espertos, foi entre maio e outubro, né? Mas ele mesmo diz na sua palavra, se ele quisesse que nós adorássemos a sua data de nascimento, logicamente que a Bíblia iria fazer algum registro, né? Mas ao contrário, ele fala para a gente regozijarmos na morte dele, porque a morte dele nos trouxe vida, né? Então eu não sei quando foi que o Senhor Jesus nasceu. Maria Terezinha Lischeski, aqui no Brasil também tem muitas igrejas fazendo isso, irmão Gustavo. Infelizmente, eu sei, pessoal, como eu mencionei logo no início, né, que cada um de nós, brancos, negros, morenos, mulatos, altos, baixinhos, gordos, magrinhos, olhos azuis, verdes, castanhos, todos nós um dia estaremos diante do grande trono branco. E aí teremos que prestar contas do que nós fizemos quando em vida. Aí vamos ter que prestar contas. E eu falo isso com temor e tremor, porque a própria palavra de Deus diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Tem muitas coisas, pessoal, que eu pesquiso aqui. Quem já me conhece sabe, eu gosto muito de ler. Por exemplo, fugindo um pouco do assunto, eu não creio que o homem foi à Lua. Eu não creio na evolução das espécies. Eu não creio. Eu sou criacionista, não sou evolucionista. Eu não creio que o homem foi à Lua. Eu não creio na evolução. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Muitas coisas, são muitas coisas. Eu já gosto de falar, né? E se encontra alguém que gosta de ouvir, então junta a fome com a vontade de comer. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu ainda posso ficar mais um bom tempo, pessoal. Eu sei que para vocês aí já está tarde. Eu entendo se alguém tiver que sair porque está tarde, tem que trabalhar amanhã. Eu quero mandar um abraço muito forte e apertado para o
os ouvintes do programa A Verdade para o Tempo do Fim, do evangelista Alexandre Bernardes, pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um abraço também para os ouvintes do programa do pastor Luiz Fernandes, quem eu tive o prazer de participar de um hangout nessa terça-feira passada. Um abraço para os meus amigos do grupo American Dream, no WhatsApp, também para o pessoal do grupo Rumo USA e para os meus mais novos amigos do grupo Friends Speaking English. Se você tem a intenção de vir para os Estados Unidos e você gosta de falar inglês ou quer aprender o idioma inglês, tem um grupo aí no WhatsApp, deixa eu pegar aqui no meu telefone e vou mostrar para vocês, que é o Friends Speaking English. São brasileiros das diversas partes do mundo que o idioma oficial que nós podemos teclar e também falar é o inglês. Não se fala português. Então, vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se... Talvez não dê para ver que tá dando reflexo. Mas tá aqui, ó. Friends Speaking English. Se você quer se juntar a esse grupo, é só você entrar em contato com o administrador, dar o seu número, e aí você passa a fazer parte do grupo, falar somente inglês, ainda que fale errado, mas você vai se aperfeiçoando. Eu fiquei admirado com o nível das pessoas que estão nesse grupo, porque muitos estão ali falando inglês sem nunca ter ido a uma escola, né? Estão aprendendo, são autodidatas, estudam por eles mesmos e estão falando um inglês razoável, né? Eu também cometo erros, já estou aqui nesse país há 23 anos, vou completar 23 anos ano que vem, mas eu também cometo erros, como eu já expliquei em alguns vídeos. Eu sou cidadão americano, eu tenho a cidadania, mas não a nacionalidade. E aí eu vou usar esse argumento para, mais uma vez, voltar a falar desse falso presidente muçulmano Barack Hussein Obama. O que significa isso? Eu nasci no Brasil, sou brasileiro de nascimento, americano por opção. Então, no meu passaporte americano está escrito assim: cidadão americano, nascido no Rio de Janeiro. O que significa isso? Se eu quiser concorrer a um cargo público, o máximo que eu posso chegar ou alcançar é ser governador, como o Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia. Ele nasceu na Áustria, se fez cidadão americano, ele concorreu e ganhou as eleições, é o máximo que ele pode concorrer a governador, ele não pode ser presidente. Por isso que esse presidente, Barack Obama, ele não me representa, porque ele nasceu... Tem gente chamando aqui. Ele nasceu... Tem alguém me chamando aqui. Ele nasceu no Quênia. A mãe dele ficou grávida do pai dele, o queniano, e o pai dele largou a mãe e foi para o Quênia. Ela, então, foi atrás dele, do pai, né? E lá, nesse período, nesse interim, o Obama nasceu. Ele nasceu no Quênia. E depois foi trazido para os Estados Unidos. Aí a mãe dele foi para a Indonésia. Lá conheceu um outro homem também muçulmano, se casou novamente. Ele negou a cidadania americana e pegou a cidadania da Indonésia, adquiriu um novo nome, um outro nome, Barry Soroto, ou algo assim, e depois ele voltou para os Estados Unidos com os avós. Os avós, mais uma vez, não sei como, refizeram a cidadania dele, mas ele nunca nasceu nos Estados Unidos. Nunca. Ele é queniano. Ele foi posto ali para justamente fazer o que ele tem feito, preparar o caminho para a implantação da nova ordem mundial, juntamente com esse Papa jesuíta Francisco, que, por sinal, segundo a fonte fidedigna, para o ano que vem ele vai renunciar ao papado.
porque ele é um homem de 78 anos, que não tem muita saúde, ele tem somente um pulmão, e supostamente, quando ele for fazer uma outra visita à América do Sul, à Argentina, Chile, se não me engano, Peru ou Bolívia, depois dessa visita ele vai renunciar ao papado. Por isso que ele está trabalhando fortemente para a implantação da nova ordem mundial, juntamente com Obama, e também da religião da nova ordem mundial. Veja bem, deixa eu fazer aqui um esclarecimento. Os Estados Unidos, ele não é a nova ordem mundial. A administração Obama está trabalhando para a implantação dessa nova ordem mundial. Ordem essa que já desde os tempos de George Bush pai vem sendo planejada. Se você for aí no Google procurar certos discursos do George Bush pai, ele falava justamente sobre New World Order, a implantação da nova ordem mundial. Depois veio o Bill Clinton, que também falava a mesma coisa. Depois o Bush filho, que também falava a mesma coisa. E agora o Obama. E se a Hillary ganhar, a situação vai piorar mais ainda, pessoal. A situação vai piorar mais ainda. Então, na próxima segunda-feira, porque já está ficando muito tarde, eu volto a falar um pouquinho mais sobre essa farsa do Natal e também vamos falar sobre um tema de assunto, ou melhor, de interesse geral, que é justamente os refugiados sírios. Eu vou fazer vídeos durante a semana. Eu gostaria de pedir que vocês vissem, comentassem, né? O seu comentário ajuda pra caramba. Eu não fico muito assim pedindo, olha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque tem gente que pensa que YouTube dá dinheiro. Não dá não, pessoal. YouTube não dá dinheiro. E graças a Deus eu não dependo do YouTube para viver. Eu tenho o meu trabalho, então eu não dependo do YouTube. Agora, o comentário, o like ajuda sim. Ajuda para que o vídeo seja mais propagado, né, mas não em termos de ganhar dinheiro. Eu posso até... Deixa eu ver aqui. Não, se eu sair daqui vai cair a live. Mas qualquer dia desses eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz quase 190 vídeos. E a última, eu chequei antes de começar essa live. Até agora o YouTube vai me pagar $5,67. Dá para botar 2 galões de gasolina. Então nós vamos falar sobre os refugiados sírios, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Diamante HT. Irmão, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Desculpe a falta do meu filho. Boa noite. Maiara Gomes, você acha que a nova ordem mundial virá muito em breve, tipo em poucos anos? Já está, Maiara. A nova ordem mundial já está sendo implantada. Não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos que eu fiz também, juntamente com o evangelista Alexandre Bernardes, sobre a Agenda 2030 da ONU. Já está sendo implantada a nova ordem mundial. O que eu creio que vai acontecer em pouco tempo, talvez questão de meses ou mais alguns anos, não muitos, porque não temos muito tempo, o Senhor Jesus está voltando, é que o dinheiro vai acabar, o dinheiro como hoje nós conhecemos, o papel moeda vai acabar, vai deixar de existir, e somente poderão comprar, vender, negociar aqueles que aceitarem a marca da besta, né? Então, eu creio que aqui já tem alguns bancos que já estão limitando, né, o saque de dinheiro, de quantias, porque a intenção é criar uma sociedade sem dinheiro, um cashless society, quer dizer, uma sociedade sem dinheiro. Parece que tem uma cidade lá na Holanda que as pessoas já estão implantando um chip, e aí até mostrou, né, o cara foi num bar, pediu uma cerveja, e aí o cara veio com um scanner, né, o cara mostrou, só que ele colocou no braço, né, aí escaneou aqui no braço e já debitou diretamente da conta da pessoa. Então, a nova ordem mundial já está em pleno andamento, e como eu já falei, a Agenda 2030 da ONU,
essa mentira do aquecimento global, né, que está sendo propagada. Tem um vídeo que eu recomendo que vocês vejam, é Ordem através do Caos, que é justamente o que está acontecendo no Brasil. O PT está criando o caos para depois instituir a ordem. Ordem através do caos, que fala justamente sobre isso, né? O Fred, um abração, Fred, passando para dar um alô, Gus. Um abração, um alô também para você. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram, ainda estão, né? Participando, agora tem 22 viewers, 22 pessoas. Muito obrigado. Segunda-feira vamos ter mais. A minha intenção é fazer toda segunda-feira às 6 da tarde, horário daqui da Flórida, 9 da noite, horário daí do Brasil, nosso ponto de encontro, em que estaremos discutindo os mais variados temas que nos rodeiam, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau!